Boa tarde, minha gente querida. Eita. Não? Falou oi, né? Ah, tá. 1, 2, 3. Essa parte tá em preto e branco. Tá achando que tá no Stories aqui do Instagram. 2, 3 e... Oi, minha gente querida. Estamos falando baixo porque as duas crianças estão dormindo, então nós estamos aproveitando essa bela tarde de domingo para vir aqui gravar esse vídeo para vocês. Deixei a caixinha de perguntas abertas lá no Instagram para vocês perguntarem o que vocês quiserem. E eu estou assustado com a quantidade de perguntas. É por isso que eu falo pra Rose que quando eu vou abrir perguntas lá, eu olha só isso, não sei se dá pra ver. Ó. Não dá pra ver. Tem que esconder seu rosto pra colocar tá, sim. o seu rosto. Tá. É por isso que as blogueiras falam, faz assim, ó. Entendi, ó. Que Olha só... isso, gente. Que é isso? Então, a gente vai escolher, selecionar algumas aqui. Eu falei pra fazerem perguntas de qualquer coisa. E aí vocês estão perguntando qualquer coisa. Então vamos lá, aí você vai escolhendo aí algumas, você escolhe outras, tá bom? Tá bom. Pamela.cristina.9699. Ela pergunta... É o celular dela que ela deixou aí. Você acha possível recuperar um casamento que parece não ter mais jeito? Sim. Eu acho que todo relacionamento ainda é possível de uma reconciliação independente do problema, mas óbvio que tem que haver um quebrantamento, né, das duas partes, né, um arrependimento, tanto daquele que errou, tanto daquele que não errou, né, com a intenção de se recuperar. Mas a questão não foi um erro de nenhuma das partes? Porque ela falou assim também: que dicas vocês dariam para um casal que está em crise, que parece até que o amor acabou? Porque os relacionamentos acabam não é só porque um falhou e o outro não perdoou. Normalmente eu acho que a gente entra em crise, né, um casal, quando vira uma rotina e você deixa de fazer coisas especiais como você gostava de fazer no início. Então eu acho que inovar e tentar fazer algo novo para sair daquele ambiente rotineiro é um primeiro passo para tentar recuperar o fôlego de caminhar junto. Eu acho também que a gente vai deixando o especial se tornar comum, né, como o Rafael falou, e a gente vai se esquecendo dos motivos pelos quais nós nos apaixonamos por aquela pessoa. Então, às vezes a rotina é tão sufocante que você esquece o porquê que você disse sim para aquela pessoa. E é delicado, porque casamento o namoro é você conviver com as qualidades e o casamento é você conviver com os defeitos. E muita gente não sabe lidar com isso. E aí acaba deixando com que talvez os defeitos se sobreponham às qualidades. Mas a gente também precisa lembrar que nós também temos defeitos. E de que maneira a gente pode ajustar, né? Até porque tem defeitos que eu acho que são reparados, né? As pessoas elas vão mudando, é natural às vezes as pessoas deixarem de fazer alguma coisa que para o outro é um defeito, mas tem coisas que é um hábito que a pessoa não muda. E aí você tem que refletir, né? Será que eu estou disposto a conviver e entender que isso, mesmo sendo um problema, uma falha que ele tem, é uma coisa que eu posso relevar, que não é uma coisa a ponto de entrar numa guerra? Porque eu acho que isso é algo a ser ponderado. Por exemplo, a pessoa sempre é bagunceira. E aí, qual o problema de ser bagunceiro? Realmente é chato, mas isso realmente vale a pena comprar uma guerra, se divorciar porque ele não arruma a cama, porque ele não faz... Talvez não seria o caso de você abrir mão de algumas coisas e contratar uma diarista que vai poder auxiliar nessa bagunça, entendeu? Então eu acho que a gente precisa pensar em soluções para os problemas que a gente tem dentro do casamento. É profunda essa pergunta. E também porque como você não pontuou qual foi o problema, fica difícil a gente fica dando aqui conselhos, né? Sim. Uma pergunta aqui que sempre nos fazem, que é a respeito de finanças. Como vocês se organizam financeiramente? Foi a pergunta da Ju PM Sena.
Eu cheguei até mais ou menos a responder isso aí esses dias atrás nos meus stories, né? Onde eu comentei que nós temos uma planilha financeira, onde existem receitas, receitas e investimentos. Exato, marcado por rubricas, né? Onde a gente tem a despesa. Fixas, variáveis. Isso. Por categorias, né? Saúde, transporte, alimentação, presentes. Quanto que a gente tem de aplicação para poder investir, quanto que a gente pode reduzir de renda variável, realmente de gastos supérfluos. Então existe um limite mensal e a gente vai alimentando essa planilha. A gente sabe que tem uma meta X de gastos de compra de casa. Então a gente não pode superar isso, a gente tem que saber viver com aquilo que a gente tem, que é até aquele valor. Isso, e esse ano a gente está ainda mais acirrado. Então eu tomei a frente de estar sendo a guardiã diária, né, das nossas finanças como um todo, e eu tenho usado esse aplicativo aqui que chama Minhas Economias. Minhas Economias, e absolutamente tudo que a gente gasta eu coloco aqui. Então se o Rafael toma um cafezinho na rua, ele me manda o WhatsApp, tomei um café, R$5. Para eu anotar aqui, pra gente ter um controle ainda mais minucioso. O que eu acho? Muitas pessoas, famílias, enfim, elas se afogam em dívidas porque elas não sabem nem quanto elas têm. Elas têm medo, sabe? Medo de ver a realidade, de abrir o cartão de crédito e ver onde que você está gastando, de contabilizar os seus supérfluos. As pessoas têm medo de encarar, de botar no papel como que elas vivem. E, assim, infelizmente, não tem como você ter uma vida controlada se você tem medo de olhar para sua conta bancária e saber aonde você está errando. Eu acho que esse é o primeiro passo. Você precisa não ter medo de encarar a realidade para só depois você ajustar. Uma vez eu participei de um curso de investimento, que é de uma empresa até muito famosa no Brasil, vou fazer merchan dela mesmo, que ela é muito boa, XP Investimentos, e ela fala exatamente sobre mapear onde tem todo tipo de despesa para você fazer esse redirecionamento e canalizar para um investimento, né? Então muitas vezes as pessoas elas estão deixando de investir, acham que coisa de investimento é só para quem tem muito dinheiro, grandes empresários, né? E não, hoje a realidade é diferente, você consegue com pouco conseguir investir, basta você querer e saber fazer esse mapeamento, como a Rosiane falou, de despesas, para transformar elas em investimento, até porque tem coisa que a gente leigamente considera como um gasto, uma despesa, e na verdade é um investimento. Por exemplo, curso, dependendo do curso que você faz, um estudo, isso não é um gasto, isso é um investimento. Na educação. Obviamente, então você está investindo para um futuro melhor para você mesmo, né? Enfim. Teve uma pessoa que me perguntou aqui, eu não vou saber falar seu nome, mas ela falou assim, porque as nossas finanças, a gente já falou isso várias vezes, é tudo de todo mundo, a gente não separa. Eu não vivo com o meu salário, o Rafael vive com o dele. A gente junta tudo, então receita é de todo mundo e as despesas são de todo mundo, os investimentos é de todo mundo, enfim. Aí perguntaram como é que a gente faz esse controle então no dia a dia. A gente tem conta conjunta. Sim. Então cai tudo pro mesmo buraco e sai tudo dali, entendeu? E aí é isso, tudo que ele gasta, ele me passa para eu anotar na planilha, e tudo que eu gasto eu passo para a planilha aqui, e a gente vai controlando dessa forma. Então, quando a gente vê diariamente, então é isso. As pessoas não entram em contato diariamente com as suas finanças, elas deixam para ver no final do mês quando o cartão fecha. E outra coisa, a gente não usa muito cartão de crédito. Não, a gente utiliza cartão de crédito para fins específicos. E bem esporadicamente, né? Não é, nosso cartão de crédito não é assim, eu vou ali tomar um café e uso o cartão de crédito. O objetivo do cartão de crédito é para você acumular pontos, milhas para utilizar para aéreo, então você usa a gente, né? A gente usa milhas para aéreo. Para isso, então normalmente são gastos de viagem, turismo ou uma necessidade urgente, emergencial que apareceu. O resto é tudo no débito, no cash, pagou para não ter que ficar se prendendo ao longo do tempo. Uma coisa que a gente também não faz é parcelar, a gente não parcela nada.
Nada. Né? A Nossa. gente prefere juntar e pagar à vista. Até porque a gente tem mais poder de barganha quando a gente compra à vista. Então a gente não tem nada na nossa vida parcelado, a não ser o financiamento do nosso carro, que nós quitamos com 2 anos de antecedência. Compartilhei no vlog passado. E mesmo assim a gente faz assim, por exemplo, a gente comprou o nosso carro para financiamos em 5 anos, só que a gente sempre adianta. Então assim, a gente tem os nossos focos, entendeu? É isso, eu acho que para você ter uma vida financeira, que você tenha domínio do dinheiro, você precisa ter contato com suas finanças todos os dias. Não adianta você deixar tudo para o final do mês de você ver e fazer um balanço, porque aí você já gastou. Muito interessante esse aplicativo, porque você vai categorizando e no final do mês você fala, nossa, mas você começa a ver que você gasta dinheiro com coisas que você fala, meu Deus, eu preciso eliminar isso da minha vida. Então, por exemplo, uma coisa que a gente gastava muito, com estacionamento de shopping. Muito. Tipo, é um dinheiro muito alto que a gente gastava com estacionamento de shopping. Então agora a gente tá reduzindo as nossas idas, ou então a gente só para no estacionamento público do shopping. A gente prefere shoppings que tem estacionamento público. Então assim, são mudanças que no montante final fazem diferença, né? Muito. Outra coisa, investimento não se mexe. Então a gente tem os nossos... já responde aí quais são os nossos... aonde a gente investe, porque também muita gente pergunta. É LCI... Tesouro Direto, CDB, tem um pouquinho em poupança. E esse da poupança é o que a gente mexe numa situação de emergência, né? Porque é o que rende menos. Esqueci o nome, aquele negócio do VGBL e TGBL. Previdência? Previdência Privada. Previdência Privada. Então são esses os nossos... VGBL e um outro que parece também uma sigla, que eu esqueci agora. Que depende da forma quando você vai receber, aí vai sendo o imposto de renda é regressivo e o outro é progressivo. Isso. Mas a gente tem esses todos aí. Bruna.gabriele21, sobre adaptação escolar. Estou super ansiosa e um pouco de medo também na questão de imunidade. Dá mais medo na gente mesmo do que nos nossos filhos. É possível que seu filho chore porque ele sinta ali, mas vai dar tudo certo, gente. Como tudo na vida, a gente tem medo de tudo e as crianças dão um show na gente. Então, por mais que demore mais do que você espere, o seu filho vai se adaptar, fique tranquilo. E na questão da imunidade, realmente, a gente, inclusive amanhã, o Rafael já vai mandar manipular vitamina D e zinco, que são 2 vitaminas, né, suplementos que a gente dá para as meninas. A gente também dá para Heloísa, porque a Rafaela vai para a escola e ela traz para casa coisas da escola, né? Então a Heloísa também precisa. Isso fortalece demais a imunidade. Então, vitamina D e zinco, e aí você conversa com o seu pediatra, com o seu nutricionista, nutrólogo, enfim, para você suplementar, porque são 2 suplementos para a imunidade. Própolis também. Eu tenho um comentário sobre essa pergunta, né? Eu acho que esse é um grande receio para todo pai, porque a gente fica com medo. Sim. É natural a gente ter medo, mas as crianças, né? Elas realmente nos surpreendem diariamente, né? Então, o convívio com outras crianças dentro do ambiente escolar é algo assim fantástico, por mais desafiador que seja para elas quanto para nós, que é muito maior, né, para nós. Mas isso traz assim um crescimento gigantesco, porque ninguém vive só, né? O homem, o ser humano, não foi criado para viver só, né? Então assim, o ambiente da escola é algo fantástico e traz isso, né, para o ser humano. A gente precisa, depois que a gente é pai e vê que a criança superado esse medo inicial e vê que ela está inserida no ambiente, cara, a gente só tem a agradecer. A escola é o maior parceiro da família. Quanto mais esse elo familiar e escola estiverem afinados, melhor a criança se desenvolve no sentido de segurança, de adaptação. Então, eu acho realmente que a gente tem que acreditar na escola, porque o medo a gente só acaba com a confiança, né? Como um versículo da Bíblia fala, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo, né? E o amor pela escola anula o medo, né? A gente tem que ter um amor e acreditar de fato na escola, ser um parceiro nosso. No início do relacionamento, vocês se desentendiam muito? A Bruna BPF perguntou.
Não, o nosso maior desentendimento inicial eram finanças. Isso. O meu perfil financeiro era muito gastador e o perfil da Rose era extremamente, eu não vou dizer poupador. Poupador, exatamente. Mas é um poupador que nem sempre também é saudável, né? Então Porque não adianta você poupar e botar o dinheiro debaixo do colchão, né? Exatamente. E também não adianta, sem propósito. Não adianta a pessoa ser um grande gastador, né, investidor, empreendedor e não saber aonde. Todos, né? Exatamente. Então tem que haver um equilíbrio nos dois e a gente tinha muita divergência nesse ponto no nosso namoro. E a gente, durante o curso de noivos, a gente trabalhou isso, lapidou bastante sobre isso, né? Exatamente. Então a gente casou com essa parte resolvida já. A gente já se entendeu. Hoje eu sou muito mais poupador e a Rosane é muito mais. Ai, mentira, mentiroso. E o Rafael é muito mais mentiroso. Próxima. Ai. Vai comprar a casa própria ou apartamento próprio? Alessandra Pissolato perguntou. Bom, se fôssemos comprar não seria apartamento, seria casa, porque quando a gente vai pra casa da minha mãe, tem até vlog aqui no canal, a gente vê o quanto as meninas são, assim, muito mais felizes. Crianças no geral, eu acho que são mais felizes quando elas têm mais espaços para explorar, mais contato com a natureza, mais liberdade, enfim. Então, seria uma casa. Eu e o Rafael, já fazendo um balanceamento financeiro, a gente mora de aluguel e tem um porquê da gente morar de aluguel. E vou deixar linkado aqui. Se eu não deixar, basta você procurar aí no Google morar de aluguel ou financiar, que vocês vão ver a bela diferença que é você alugar e financiar um apartamento. Porque, com a palavra Rafael Advogado, muita gente não entende que quando você financia, você, na verdade, se tornou um locatário do banco, né? Você está preso ao banco ali durante, talvez, 35 anos. Pelo tempo do seu financiamento, né? Então, normalmente as pessoas financiam um tempo maior, então, assim, há um falso, né? Uma falsa sensação de que é proprietário, de fato. Você é proprietário e você não é. Temos casos de pessoas próximas que perderam seu apartamento porque ficaram 3 meses, né? A partir de 3 meses sem pagar o financiamento e aí o banco vai lá e isso toma. É uma sensação extremamente dolorosa que a gente sente, né? Que a gente vê, né? Viu, né? Então, assim, a gente não quer entrar nesse risco de forma não calculada, porque o risco sendo calculado, de fato, você encara, né? Senão a vida também você não alcança e consegue conquistar determinadas posições e coisas se você não arriscar. Isso. Né? Mas você tem que se arriscar de forma calculada. Com a sua tabelinha ali financeira, tudo, né? E aí deixa de ser um risco, né? Se tá sob o seu controle, deixa de ser um risco. Então, muita gente fala, Rose, mas você é servidora pública, né? Tem estabilidade, então, tipo, risco zero. Negativo. Você hoje entrar a quantidade no financiamento e perder e tal. E a questão não é essa. A questão é que a gente, botando na ponta do lápis, vale muito mais a pena a gente pagar aluguel e ter um dinheiro investido. Então a gente tem essa possibilidade. Se você só tem o dinheiro de pagar o aluguel, você não tem a gordura sobrando para você investir, aí valeria a pena você pegar o que você gasta no aluguel e pagar um imóvel para você, o que não é o caso. Então como a gente tem um dinheiro, uma gordura que a gente investe, botando na ponta do papel, vale mais a pena, mas eu aconselho que você assista um vídeo de especialistas que falam sobre isso, que vocês vão entender melhor, tá? Então, a gente compraria uma casa e eu só financiaria se a gente tivesse, assim, já 80% do valor do imóvel, eu fosse financiar os outros 20% em poucos anos, entendeu? Então, por enquanto, não. Outra pergunta. Quando a Rose está de TPM, qual o comportamento dos dois? A Dayara Rosa Vieira perguntou. Qual é o seu comportamento quando você está de TPM? Você acha que eu tenho TPM? Eu acho que a Rosiane... Sinceramente falando, eu vivo em TPM. Eu acho que a Rosiane, ela tem
duas formas muito evidentes quando ela está nessa fase. Ou ela está muito sem paciência, só assim de responder sim ou não, pá, objetivo, pá, 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 pá. Ou ela tá mais carinhosa, manda mensagem, amor, tudo bem? Bom dia. Bota um tom de asa. Enfim, eu não mudo nunca. Eu acho que eu particularmente estou sempre do mesmo jeito. Mas eu também não... Eu só mudo, eu acordo e fico realmente virado quando eu durmo mal. Mas qual foi a pergunta? Quando a Rose está de TPM, qual o comportamento dos dois? Ele me respeita, né? Sim, eu respeito. Eu não fico provocando ela. Né? Ele... Quando eu vejo que ela tá assim, eu já... E uma coisa também, eu não vejo que você fica dodói. Não fico... magoado. Você entende e pronto. É um momento, passa. Graças a Deus. Pena que volta. Pena que volta. Com 3 mulheres em casa, se eu não aprender isso, desiste. A Thaís RDB perguntou: por que vocês nunca deixam as meninas com babá? Já deixamos várias vezes com a Milena. Que virou uma babá, né? Ela nunca foi babá, mas acabou virando da gente. Ela ajudou minha sogra quando ela estava fazendo quimioterapia. E aí a gente criou uma super confiança. Então a Milena já veio pra cá várias vezes cuidar das meninas quando nenhuma das avós conseguem cuidar. Então ela já dormiu aqui com as meninas, quando a gente foi ter um dia só nosso, que a gente dormiu num hotel e tal. Então a gente já deixou assim as meninas com a Milena. Vocês estudaram antes de investir dinheiro? Como o Rafael falou, é da Thaís também essa pergunta. Como o Rafael falou, ele já tinha feito esse curso de investimento e a gente pesquisou bastante. E o segredo é você investir em várias cartas, né? Você multiplicar, né, de forma variada em segmentos diferentes, né? Mas isso normalmente é o básico do básico que você aprende num curso de investimentos, né? Você já entender que existem segmentos onde você tem um perfil mais agressivo de investidor, um perfil mais poupador, mais esqueci o termo técnico que eles usam, mas assim, você conseguir alinhar e multiplicar para você também ter um pouquinho nessas áreas agressivas é importante, né? E por isso que é importante, é necessário fazer um curso de investimento através dessas empresas hoje em dia e perfis do próprio Instagram, né? Famosos que você começar a seguir. Primo Rico, Rick Chester, Me Poupe, a Natália, Arcuri, Me Poupe. Todos eles realmente te motivam a entrar nisso, né? Isso. A Priya perguntou: como fazer com que o pai faça seu papel de pai? Desculpa? Como fazer com que o pai faça seu papel de pai? Eu acho que assim, primeiro você tem que deixar ele fazer. Porque eu acho que muitas mulheres não deixam. Querem que façam, mas façam do nosso jeito e não. Se você deixa, você deixa. Não é deixar e falar, não, mas tem que fazer assim, ó. Aí você... Não, deixa e deixa. Acho que falta isso nas mulheres, em geral. A gente quer que faça e quer que faça do nosso jeito, e os homens não vão fazer do nosso jeito. Eles vão criar o jeito deles de fazer. E mesmo que na nossa cabeça a gente fique, meu Deus do céu, deixa. Porque se você ficar podando, é pior, né? E cobrando também é um saco, né? Então, assim, homem não gosta realmente dessa cobrança ou de comparar, né? Acho que ninguém gosta, né, de comparações. Então, mas o que você acha que pode ser feito para despertar que o pai tem que fazer? Não é uma opção. A mulher não tem uma opção, geralmente, na sociedade de... eu vou fazer, não vou fazer. E o pai, geralmente, na sociedade, ele... fica lá boiando. Mas eu não acho que exista alguma coisa que a gente tenha que fazer ou possa fazer para fazer a pessoa despertar. Ela tem que ter a consciência natural de que o tempo passa na vida. Se ele como pai não exerce isso, não participa, não faz, o tempo passa e não perdoa. Existe perdão para tudo, mas o tempo não perdoa. Então assim, você pode simplesmente acreditar nisso, de que seu filho vai crescer com você ou sem você, e o que vai mudar nele é a sua participação, a consciência que você vai criar nele, estando ou não perto. Porque quando ele crescer, ele vai simplesmente te enxergar como um pai, assim, pode te amar,
te respeitar também pelo título que você tem, ou ele pode ser um parceiro, te admirar, te levar em consideração e tal. Você acabou de me trazer uma luz. A gente ministra os workshops de disciplina positiva, inclusive vai ter um em março, em São Paulo, dia 8 de março em São Paulo. As inscrições estão abertas, já estão acabando, então se você é de São Paulo, garante aí sua vaga. Mas a gente já teve muitos casais que a mulher inscreve o marido para que outras pessoas, no caso nós, possamos levar a ele essa importância. E eu acho isso importante, uma pessoa que é de fora falar o que precisa ser dito. Isso é. Porque às vezes essa consciência do tempo chega no ouvido e cai a ficha na pessoa através da boca de um terceiro e não de você. Né? Então existem muitas esposas que levam os maridos, escrevem e tal, porque lá a gente fala sobre tudo, assim, a gente fala sobre os estilos parentais. Então, se você é um pai muito permissivo, se você é um pai muito autoritário, isso tem muito, porque às vezes um é de um jeito, outro é de outro, aí entra em conflito, né, na criação do filho, e muitas vezes a esposa não sabe muito como falar, e enfim. É interessante porque nós fizemos esses workshops já em Brasília, né, 3 workshops, e em todos eles nós tivemos participação de homens, né? E em todos eles, todos os 3, nós tivemos casos de um desses homens nos procurar no final e falar assim... Gente, sempre. Mulher nenhuma procura a gente, não só procura. Homem. No final, o homem faz... Gente, olha, é sério, o homem, eu já tô te cortando, né? O homem faz questão, chama a gente num cantinho e fala, olha, eu queria te agradecer porque eu vim pra cá, não tava afim de chegar aqui, não tava afim de vir, minha esposa falou que a gente tinha esse curso, eu não queria chegar aqui. Exatamente. Mas eu quero agradecer vocês, porque tudo que vocês disseram transformou meu coração, transformou meu modo de enxergar a minha vida, eu tenho certeza que eu vou ser um pai melhor. E isso é fato, gente, sério. Sempre tem um pai que nos procura no final. No meu Instagram, Rafael Corrida de Pai, eu sempre venho percebendo cada vez mais, acompanhando outros pais pelo Instagram que participam, de que essa consciência, cada vez mais sendo divulgada, de pais que participam, automaticamente mobiliza e desafia outros pais, né? Então, quando a gente vê um outro pai que tem um bom relacionamento com seu filho dando certo, eu acho que esse é o maior motivador para o homem, para o pai, você está entendendo? Mesmo que a pessoa às vezes não acredita na filosofia, no que você fala, no que você prega, que você quer que ele participe, mas quando ele vê outro homem com um bom relacionamento com o filho, isso nos desafia, porque a gente vê, o homem gosta de desafio, e quando ele vê isso, ele se sente motivado, ele pensa assim, cara, eu queria que meu filho fosse assim comigo. E automaticamente isso nos move, né? Muitos de nós nos movemos assim, através do desafio, realmente. A Dedê Salmeida perguntou, os pais de vocês interferem na educação ou criação das meninas?